Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para retomarmos a nossa playlist sobre cumprimento de sentença. Vamos dar continuidade ao estudo do procedimento de cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos. Não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então retomando o estudo relativo ao cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos, né? Nós ainda temos algumas coisas para falar. Bom, nós já estudamos que um dos procedimentos possíveis para o cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos é a prisão civil do devedor, ok? Trata-se aí de uma medida, de uma técnica drástica prevista pelo Código de Processo Civil e que, na prática, costuma surtir algum efeito, tá? Todavia, eu já comentei aqui que existem outras formas, outras técnicas, outras maneiras de se cobrar o devedor de alimentos, né? Fora a prisão. Isso porque a prisão civil, embora tenha, sem sombra de dúvida, uma eficácia ainda bastante positiva, ela é uma medida drástica. E às vezes pode ser que o credor dos alimentos, ele não queira se utilizar deste método, dessa técnica. Pode ser que ele não queira, pode ser que ele não peça para o juiz a prisão civil. Então imagine, por exemplo, um filho que está cobrando alimentos do pai. Ele ingressa ou pretende ingressar com o cumprimento de sentença contra o pai, que está devendo alimentos, mas ele não quer que o pai seja preso, Ele não quer essa medida drástica, ele não quer correr o risco do pai ser preso, ele não quer ver o pai preso. Então ele prefere utilizar outra técnica prevista pelo CPC. Ou então, a prestação alimentícia que ele vai cobrar não admite a prisão civil. Como assim, professor? A prestação não admite a prisão civil? Pois é, se você voltar um pouquinho lá na nossa aula, onde nós falamos sobre a prisão civil, eu comentei com vocês que o artigo 528, parágrafo 7º do CPC, ele prevê que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor de alimentos é aquele que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Repetindo, artigo 528, parágrafo 7º do CPC. Então, a partir desse dispositivo, nós conseguimos perceber que não é toda a prestação, não é qualquer débito alimentar que pode ser cobrado através da técnica da prisão. Então, pode ser que aquela prestação ali, que aquele débito, ele não comporte o rito da prisão, ok? Muito bem. Nesse sentido, o artigo 528, parágrafo 8º, prevê que o credor dos alimentos pode escolher se utilizar do procedimento de cumprimento de sentença relativo às obrigações de pagar quantia, que nós já estudamos aqui nessa playlist. Então, pode ser, nos termos do 528, parágrafo 8º, que o credor de alimentos, ao invés de requerer a prisão civil do devedor, opte pelo procedimento de cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia. E aí, nesse caso, não haverá prisão do devedor. Não haverá prisão do devedor. Tudo bem? O devedor,
ele vai se submeter àquele procedimento que nós já estudamos. Ele vai ser intimado para efetuar o pagamento em 15 dias, sob pena de multa, etc, etc, etc. Tudo bem? Então isso é uma opção que o 528, parágrafo 8º dá. Fala, olha, se você quiser, o credor não precisa pedir a prisão. Não precisa pedir a prisão. Ou pode ser que o débito nem autorize pedir a prisão. Então aqui você pode optar pelo procedimento de cumprimento de sentença das obrigações de pagar a quantia. E aí vai ser aquele procedimento que nós já estudamos. O devedor ele é intimado para realizar o pagamento em 15 dias, sob pena de multa, etc, etc, etc. Tudo bem? Trata-se aí de uma opção dada pelo Código. Eu vou agora chamar a nossa lousa para nós tratarmos sobre algumas outras informações. Muito bem, meus amigos, então, continuando a nossa playlist, nos termos do artigo 528, parágrafo 8º do CPC, o exequente, ou seja, o credor dos alimentos, pode optar pelas regras relativas ao cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia. Ou seja, ele opta pelo cumprimento das obrigações de pagar quantia. Aquele procedimento que começa a partir do artigo 523 do CPC. E aí, nesse caso, não vai se admitir a prisão do executado, a prisão do devedor, porque o devedor, o executado, ele vai ser intimado para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de multa, né? E aí vai seguir aquele procedimento que nós já estudamos. Falando agora um pouquinho sobre o 528, agora o seu parágrafo 9º, existe uma regra que vale a pena a gente comentar aqui, que é o seguinte, o parágrafo 9º permite que o exequente, ou seja, que o credor dos alimentos, promova o cumprimento de sentença no juízo do seu domicílio. Juízo do domicílio do exequente. Então, se você se recorda, nós analisamos aqui nessa playlist algumas regras previstas pelo artigo 516 do Código. Não sei se você está se recordando disso, mas se você acompanha aqui a nossa playlist, nós temos um vídeo onde eu expliquei as regras do 516. Pois muito bem, o 528, parágrafo 9º, ele traz uma regra que pode ser utilizada além daquelas regras previstas pelo 516. Então, o parágrafo 9º permite que o exequente promova o cumprimento de sentença, entre com o cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos no juízo do seu domicílio, ok? Juízo do domicílio do exequente. Tá certo? Então é uma regrinha aí, uma regrinha importante que você, vale a pena você conhecer e que eu acho que você deve ficar atento, principalmente aí para provas ou concursos. Repito, essa regra de competência que nós estamos vendo do parágrafo 9º, tá? Ela é uma opção que o Código coloca à disposição do credor. Tudo bem? Tá certo? É uma opção novamente. Então, o credor, se ele quiser, com base no 528, parágrafo 9º, ele pode entrar com o cumprimento de sentença no juízo do seu domicílio. Ok? Maravilha.
Muito bom. Avançando então, eu quero falar sobre o artigo 529 do CPC. Ainda estamos falando sobre cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos, ok? Muito bem. E afinal de contas, professor, o que diz o artigo 529? Gente, o 529, ele prevê uma técnica super eficaz, tá? Que o credor de alimentos ele pode optar. É o desconto em folha de pagamento. Desconto em folha de pagamento. Vamos falar um pouquinho sobre esse desconto em folha de pagamento do 529, tá? Eu vou até aqui mudar de tela para a gente poder trabalhar melhor esse dispositivo. Gente, o 529, ele prevê que o credor dos alimentos pode optar pelo desconto em folha de pagamento quando o executado ele for funcionário público, quando ele for militar, quando ele for diretor ou gerente de empresa, ou quando ele for empregado, sujeito à legislação, vou abreviar, legislação do trabalho. Então, nos termos do artigo 529, quando o devedor de alimentos for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente pode requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Tudo bem? É isso que diz o artigo 529, caput do CPC. Aí o que acontece? A doutrina vem e se posiciona no sentido de que essa técnica do desconto em folha pode ser utilizada mesmo quando o devedor, mesmo quando o executado não ocupar uma dessas profissões elencadas pelo caput do artigo 529. Tudo bem? Porque você poderia se perguntar assim, professor, então é só quando o executado tiver aqui uma dessas ocupações? É só quando o executado tiver uma dessas funções aqui, profissões? Veja, o posicionamento da doutrina é no sentido de que não. Essa técnica do desconto em folha pode ser utilizada mesmo quando o devedor não ocupar uma dessas profissões. Tá certo? Basta que o executado, ele tenha uma renda estável e periódica. Então a doutrina vem e fala o seguinte, olha, sempre que o executado, sempre que o devedor tiver uma renda estável e periódica, o credor dos alimentos vai poder usar essa técnica.
mesmo que ele não seja funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho. Por exemplo, professor, imagine um devedor de alimentos, tá, que seja sócio de uma empresa. Ele é sócio de uma empresa. Ele não é nem diretor e nem gerente da empresa, mas ele é sócio da empresa. Ele poderia sofrer esse desconto em folha? Na teoria, sim. Na teoria, sim. Ok? Esse desconto em folha, ele depende de requerimento expresso por parte do credor, tá? Então é importante fazer essa observação. Essa técnica depende de requerimento do credor, tá? Depende de requerimento do credor. Ah, professor, o juiz pode decretar de ofício? Resposta: não. O juiz não pode decretar de ofício. Precisa de requerimento do credor. Ok? Maravilha. Professor, então vamos lá. O credor fez o pedido pelo desconto em folha e o juiz deferiu. O juiz autorizou. E aí? Bom, deferido o pedido, o artigo 529, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte, que ao proferir a decisão, se você tiver com o CPC aberto aí no dispositivo, faz a leitura junto comigo, o parágrafo 1º fala que ao proferir a decisão, o juiz oficiará a autoridade. Então, ou seja, vai haver aí a expedição de um ofício. Vai haver a expedição de um ofício, que pode ir para a autoridade, para a empresa, pode ir para a autoridade, pode ir para a empresa, ou pode ir para o empregador, a depender do caso. Então, o juiz, ao proferir a decisão, oficiará a autoridade, a empresa ou ao empregador, a depender do caso, né, determinando o desconto. O juiz oficia determinando o desconto, sob pena de crime de desobediência. Tá lá no parágrafo 1º. Olha como a coisa é séria. Sob pena de crime de desobediência, tá? E aí, o parágrafo 1º, ele fala que vai determinar o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. Tudo bem? Então, o parágrafo 1º, ele fala que o desconto vai ser a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. Certo? Maravilha? Muito bom. Para a gente concluir esse vídeo, o parágrafo 2º, aqui a gente falou do 529, parágrafo 1º. O 529, parágrafo 2º, traz os requisitos desse ofício, ou seja, quais são as informações que precisam constar nesse ofício, tá? Então ele fala que o ofício precisa conter nome e CPF do exequente e do executado, nome e CPF do exequente e do executado, tem que constar a importância a ser descontada mensalmente, tá? A importância a ser descontada mensalmente, o
o tempo da duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Tudo bem? Então tem que ter nome e CPF do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo da sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Tudo bem? Veja aqui o seguinte, o desconto, ele pode consistir em um percentual dos rendimentos do devedor. Tudo bem? Então, o desconto, ele pode consistir em um percentual dos rendimentos do devedor. Tá? Aí, o que acontece? A doutrina, e aqui eu cito especificamente a doutrina do professor André Roque, né? O professor André Roque explica que aquele que é responsável por implementar o desconto em folha, né? Ou seja, o responsável por realizar o desconto em folha, por implementar o desconto em folha, ele tem o dever de colaborar com o Poder Judiciário. Tudo bem? Então ele tem o dever de colaborar com o Poder Judiciário para que haja a efetivação das suas decisões. Tudo bem? Então, repetindo, o responsável por implementar o desconto em folha, ou seja, o responsável pela realização do desconto em folha, tem o dever de colaborar com o Poder Judiciário. Tudo bem? Muito bom. Bom, meus amigos, vejam, nós ainda não terminamos de estudar o artigo 529. Tá? O 529, ele ainda tem um parágrafo terceiro que eu quero comentar com vocês, mas como o nosso vídeo aqui já está bem grande, já passamos do tempo, eu vou deixar para comentar o 529, parágrafo terceiro, no próximo vídeo, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós damos sequência ao estudo do cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos. Forte abraço, bons estudos e até lá!